Todo mundo já sabe. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Mas pare e pense por um instante. Por que 3 dias? Por que não ressuscitar no mesmo dia, para evitar o luto? Ou então, por que não uma semana depois, para gerar ainda mais expectativa? Por que 3? Por que não 2, 4 ou 5 dias? Será que isso é apenas um detalhe da história? Ou será que existe algo muito mais profundo por trás disso? Neste vídeo, vamos descobrir que os 3 dias não foram aleatórios. Vamos explorar o significado desse período ao longo de toda a história bíblica e entender por que esse intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus não é um detalhe, mas um dos pontos mais poderosos do plano do próprio Deus. Para compreender o motivo do 3º dia na ressurreição, precisamos voltar ao início de tudo, mais precisamente a Gênesis 1. Ali, no 3º dia, Deus faz a terra seca surgir do meio das águas e, em seguida, faz brotar vegetação, sementes e vida. É como uma ressurreição simbólica. Onde antes havia apenas caos e esterilidade, agora há vida e ordem. Mas existe algo ainda mais profundo nesse relato. Os 6 dias da criação formam 2 conjuntos paralelos. Nos dias 1, 2 e 3, Deus forma os reinos. Nos dias 4, 5 e 6, Deus preenche esses reinos com seus governantes. Dentro desse padrão, o 3º dia, quando a terra passa a produzir vida, corresponde diretamente ao 6º dia, quando Deus cria os animais e o ser humano a partir da própria terra. Ou seja, nos 2 momentos paralelos, o 3º e o 6º dia, a vida surge pela ação direta do próprio Deus. E o 3º dia não aparece apenas na criação. Ele também marca um dos episódios mais dramáticos das Escrituras, o teste de Abraão. Quando Deus ordena que Abraão ofereça Isaque como sacrifício, o texto faz questão de destacar um detalhe crucial. Ao 3º dia, Abraão avista o lugar do sacrifício. Esse detalhe não está ali por acaso. No 3º dia, Deus interrompe o sacrifício. No 3º dia, Isaque tem sua vida poupada. No 3º dia, Deus provê um substituto, o carneiro preso pelos chifres. E no 3º dia, Abraão recebe seu filho de volta, como alguém que estava sentenciado à morte. É nesse momento que Deus reafirma sua aliança, prometendo descendência e bênção sobre todas as nações. E não por acaso, Jesus, o filho da promessa por excelência, também encontraria sua libertação da morte, não figurada, mas literal, exatamente no 3º dia. Esse padrão reaparece novamente em um momento decisivo, o Monte Sinai. Após libertar Israel do Egito, Deus anuncia que no 3º dia desceria sobre o monte para estabelecer sua aliança com o povo. O texto repete essa expressão várias vezes, como se quisesse sublinhar sua importância. No 3º dia, Deus se revela com trovões, fogo, fumaça e som de trombeta. No 3º dia, Israel recebe não apenas mandamentos, mas identidade, vocação e missão. No 3º dia, Deus transforma escravos libertos em um povo santo, uma nação sacerdotal. Séculos depois, o profeta Oséias retoma esse mesmo padrão ao chamar Israel ao arrependimento. Ele proclama: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui, o 3º dia assume explicitamente o significado de ressurreição não individual, mas nacional. Israel, morto em sua infidelidade, seria restaurado e revivido. Então surge uma das imagens mais dramáticas de todas: Jonas lançado ao mar, engolido por um grande peixe e aprisionado por 3 dias e 3 noites em uma sepultura aquática. Humanamente falando, não havia volta. Jonas estava morto, mas Deus intervém. E no 3º dia, Jonas emerge vivo. Esse episódio nos ajuda a entender o peso das palavras de Jesus quando fariseus e mestres da lei exigem um sinal. Eles não buscavam a verdade, buscavam um milagre por soberba, algo para testá-lo. E para esse tipo de pedido, Jesus é categórico: nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas.
Assim como Jonas emergiu do ventre do peixe como alguém salvo da morte, o Filho do Homem emergiria da terra não apenas restaurado, mas glorificado. A própria linguagem de Jesus, 3 dias e 3 noites no coração da terra, conecta intencionalmente essas duas narrativas. Ambas descrevem alguém que passa pela morte e retorna vivo pela ação direta de Deus. Para Jonas, essa libertação validou sua mensagem aos ninivitas. Para Cristo, a ressurreição seria a validação suprema de toda a sua missão. Mas existe ainda outro elemento fundamental para entendermos a necessidade dos 3 dias, o contexto cultural judaico da época de Jesus. Segundo a tradição judaica antiga, acreditava-se que a alma permanecia próxima ao corpo por até 3 dias após a morte. Somente depois desse período, a morte era considerada totalmente irreversível. Isso ajuda a explicar por que Jesus espera 4 dias para ressuscitar Lázaro. Quando chega, Marta declara que o corpo já cheira mal, deixando claro que ninguém poderia negar a realidade da morte. Se Jesus tivesse ressuscitado no mesmo dia em que morreu, seus inimigos poderiam alegar que ele nunca havia morrido de fato. Os 3 dias, portanto, não apenas cumprem um padrão bíblico, mas servem como prova incontestável da realidade de sua morte. Por fim, há uma última razão que une todas as outras. Jesus profetizou que assim seria. Desde o início de seu ministério, ele anunciou repetidas vezes que seria entregue, morto e que ressuscitaria no 3º dia. Isso não era uma metáfora vaga, nem um símbolo aberto a interpretações. Era uma profecia objetiva, clara e pública. Ele disse isso aos discípulos, às multidões e até diante de seus opositores. Se a ressurreição não acontecesse exatamente no tempo que ele declarou, sua palavra falharia. E se sua palavra falha, o Messias falha. E se essa mensagem falou com você, se em algum momento algo aqui tocou o seu coração, não deixe isso terminar só neste vídeo. Curta agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvi-la. E eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Deixe um comentário. Escreva 3º dia, se você crê que Deus ainda transforma morte em vida. Ou compartilhe nos comentários aquilo que você está esperando Deus ressuscitar na sua história. Quando você comenta, você não está apenas interagindo com um vídeo, você está testemunhando fé. E talvez o seu comentário seja exatamente a resposta que alguém precisa ler hoje. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.